Vamos então resolver o exercício 19 da seção 16.4. É uma aplicação do teorema de Green para calcular a área, né? Ele diz para usar a fórmula 5, uma das fórmulas, na verdade, né? Em 5, que é do livro texto do Stuart, para achar a área sobre um arco da cicloide. Então, está aqui uma das fórmulas, ou seja, eu posso usar a primeira integral de linha, a segunda, ou a combinação das duas, né? A primeira da área, a segunda aqui também da área, né? Então, essa integral aqui me dá a área, essa outra aqui também me dá a área abaixo da curva, e se eu juntar as duas eu vou ter o dobro da área, então eu divido por 2 e aí eu tenho a área. Essa segunda expressão aqui vai facilitar a nossa vida. Se eu usar uma dessas integrais, eu vou ter que integrar um cosseno ao quadrado. Não que seja difícil integrar cosseno ao quadrado, né? Mas ao combinar as duas fórmulas, né, usando essa terceira aqui, eu consigo eliminar o cosseno ao quadrado que vai aparecer. Então, se eu uso uma delas, uma aparece seno ao quadrado, a outra aparece cosseno ao quadrado, e quando eu uso as duas, eu consigo usar a identidade trigonométrica para fazer isso desaparecer, e aí a integral fica mais simples. Bom, só tem um problema, né? Quem é a cicloide? De onde até onde vai o t? Então, a gente vai jogar isso aqui em um programa para poder desenhar a cicloide, pode ser o GeoGebra, por exemplo, ver como é que é o desenho da cicloide. Só tem um detalhe, né? Um arco de cicloide é uma curva aberta, a gente vai ter que fechar essa curva e aí sim tentar usar a fórmula aqui para calcular a área. Para a gente entender então o que é uma cicloide, na verdade ela é formada por um ponto de uma circunferência girando sobre um eixo. Para a gente entender então o que é uma cicloide, eu vou colocar uma animação aqui para a gente ver, e aí eu descrevo então como é que eu formo a curva. Então a cicloide é uma curva formada por um ponto sobre uma circunferência de raio qualquer. No nosso caso, a circunferência que está girando tem raio 1, numa certa direção. Às vezes essa circunferência pode girar aqui por baixo do eixo, tá? Nesse nosso caso ela gira por cima, e aí dependendo do raio dessa circunferência menor, a distância que a cicloide vai percorrer aqui é maior. No nosso caso, como a circunferência tem raio 1, então quando ela fechar uma volta, esse ponto aqui que faz a curva em azul, que é a nossa cicloide, vai cair exatamente no 2π, pelo fato da circunferenciazinha ter raio 1. Então, na verdade, a gente quer a área abaixo dessa curva, de apenas uma volta, tá? Um arco de cicloide. No desenho aqui, ele está formando dois arcos, ó. Só que a gente só quer a área abaixo de um arco de cicloide. Porém, se a gente observar, essa curva é aberta, ela não é fechada. E para a gente poder calcular a área dela, ela tem que ser uma curva fechada. Então, como é que a gente vai fazer? Bom, para fechar essa curva, a gente vai colocar um segmento de reta. E eu tenho que tomar cuidado com outra coisa, que é o seguinte, observem que a cicloide aqui, ó, ela começa a girar no sentido horário. E quando eu usar aquela fórmula do teorema de Green para a área, a fórmula foi demonstrada no sentido anti-horário. Então eu vou ter que botar um sinal de menos na frente da integral. A pergunta é, né, como é que eu faço esse segmento de reta? Né? De onde até onde ele vai? Então, a gente tem a cicloide, né? Está aqui ela desenhada. E agora eu vou fechar esse caminho. Eu vou fazer um traço mais grosso aqui. Com um segmento de reta. Alô, som testando. 1, 2, 3, testando. Alô, som testando. 1, 2, 3, testando. Alô, alô, som. Temos então aqui a nossa cicloide, né? Que a gente acabou de desenhar. E eu vou fechar agora o caminho com segmento de reta. Vou achar a equação da reta. Depois a gente vai lá no programa desenhar lá e mostrar que de fato funciona. Então, eu vou desenhar com um traço um pouquinho mais grosso aqui.
Aqui é a nossa reta. Ela vai ter que girar nesse sentido, né? Tudo no sentido só, não faz sentido eu começar a minha cicloide por cima aqui, terminar aqui, depois voltar para fazer a reta no outro sentido. Então, a minha curva C, né, a área, a gente sabe que a área, eu vou usar a fórmula inteira, é 1/2 da integral de x no caminho fechado, de x dy menos y dx. Porém, né, quem é a curva C? Eu vou dizer que C é a união de C1, que é a cicloide, com C2, que é esse segmento de reta que eu encontrei. Agora sim, a minha curva é fechada, ela tem uma área, né? Bom, e aí como é que eu encontro o caminho C2? C2 é o segmento de reta de onde até onde? Bom, ele começa nesse ponto, o x vale 2π e o y vale 0, e termina no ponto 0, 0. Vou botar aqui ponto A, 2π 0, A, B, 0, 0. Então, para achar a equação da reta, eu poderia usar até a equação cartesiana, tá? E usaria essa fórmula aqui na forma cartesiana. Mas vamos usar na forma paramétrica, já que C1 foi dado na forma paramétrica. O vetor diretor, é dado por quem? V igual a, só lembrando, eu botei aqui AB, né? Então é AB, que é B menos A. E isso vai dar o quê? Menos 2π e 0. Temos o vetor diretor. A equação do segmento de reta vai ser quem? Um R de t é igual a A, é onde começa a reta, mais t vezes o vetor diretor. Nesse caso aqui, o nosso R de t, que é o caminho C2, né, é dado por 2π e 0, mais t, que multiplica menos 2π e 0. E aí, com isso, a gente tem que a equação da nossa reta, R de t, é igual a 2π menos t, menos 2πt, na verdade, 2π menos 2π vezes t, e 0, 0 no y. 0 no y só, não é 0, 0. Porque vai dar 0 mais t vezes 0. Com o t variando de 0 até 1. Ou seja, para C2, né, temos x igual a 2π menos 2π vezes t, e o y é 0. Observem que para a reta, o vetor diretor não necessariamente precisaria ser esse, tá? Pode ser qualquer vetor diretor que aponte na mesma direção em sentido que esse aqui. Por exemplo, o vetor menos 1, 0 aponta na direção dessa reta. Então eu poderia usar o vetor menos 1, 0, aí daria 1 menos t. Seria a mesma reta, tá? Então não faria diferença alguma. Mas a gente vai usar essa daqui, porque aí ela começa no 2π e termina no 0, né? Quando t é 0, ela está em 2π, né? E quando t é 1, vai dar 2π menos 2π é 0, ela termina ali no ponto B. Então nós temos a equação do x e y do caminho C2. Aí eu vou voltar lá no programa e mostrar que de fato, né, se eu jogar essa equação aqui lá no programa, ele desenha essa reta. Então vamos desenhar a cicloide aqui, no mesmo software que a gente usou para campos vetoriais. Ele carrega a superfície automaticamente, a gente vai fechar. Ele começa com a visualização em 3D, a gente não precisa se preocupar. Vamos desenhar nossa curva e depois a gente passa para 2D. Então eu quero uma curva espacial, R de t, e aí eu tenho que desenhar as coordenadas aqui, né? Da minha cicloide, que era t menos seno t, 1 menos cosseno t, no y, e claro, né, o z é 0. Ela é uma curva plana.
Ah, Antônio, ele desenhou em 3 dimensões. Bom, vem aqui embaixo. É só dar um Enter, tá? Depois de digitar as coordenadas. Visão restrita aqui em 2D. Pô, mas o meu eixo só vai de 0 a 2. Tu vem aqui na primeira janelinha do gráfico aqui, ó, display, e tu escolhe de onde até onde vai o x. Como só nos interessa a parte positiva, então vai de 0 até 2π, que é um arco de cicloide. 2π é 6,28. Eu vou colocar 7 aqui, só para... Então, observem que a minha cicloide está... Ah, se vocês quiserem arrastar o gráfico, observem que se eu clicar aqui com o botão esquerdo do mouse, não arrasta. É clicar com o botão direito sobre o gráfico e vocês podem arrastar para onde vocês quiserem. Então, botão direito e arrastar. Então, vou arrastar aqui para o canto esquerdo, não nos interessa... Ah, Antônio, desenhou vários arcos, eu quero só o primeiro arco aqui de 0 a 2π. Bom, exatamente, então eu vou fechar aqui, só clicando novamente. E aí tu diz de onde até onde vai o teu t. O meu t vai de 0 a 2π. Porque de 0 a 2π a circunferência pequena completa uma volta. E a cicloide, de fato, né? Se vocês observarem, 2π é 2 vezes π, pode escrever assim. Ou se quiserem colocar 6,28, ele também, né? Vai entender. Claro, se ele entende 2 vezes π, vai entender 6,28, né? E observem que, de fato, se eu colocar t igual a 0 aqui nas coordenadas x e y, né? Se o t for 0, então isso aqui vai dar 0, seno de 0 é 0. O x é 0. Cosseno de 0 é 1, o menos 1, 0. Então, de fato, no 0 eu saio do 0. Depois no 2π. Quando eu botar 2π, seno de 2π é 0, vai dar 2π aqui. Cosseno de 2π é 1, 1 menos 1, 0. Então, eu vou estar, de fato, nesse ponto no 2π. O x vai dar 2π e o y vai dar 0. Ah, Antônio, mas como é que eu sei em que sentido está girando? Né? Tu vem aqui e escolhe a seta. Eu vou colocar uma seta. Eu posso colocar uma quantidade maior de seta, 2 setas. Então, de fato, ele está girando no sentido horário, né? Então, sentido negativo, eu tenho que tomar cuidado na hora de calcular a área. E aí, mais um detalhe. Essa curva é aberta, eu não posso aplicar o teorema de Green logo de cara. Eu tenho que fechar essa curva. Então, eu tenho que botar uma reta que sai daqui do 2π, para ser no mesmo sentido, e termine aqui no 0. Então, eu vou achar o segmento de reta, né, formando o vetor diretor. Uma reta que começa no ponto 2π, 0, e termina no 0, 0. Temos então aqui a nossa cicloide, né, que a gente acabou de desenhar. E eu vou fechar agora o caminho com o segmento de reta, vou achar a equação da reta. Depois a gente vai lá no programa desenhar lá e mostrar que de fato funciona. Então, eu vou desenhar com um traço um pouquinho mais grosso aqui. Aqui é a nossa reta. Ela vai ter que girar nesse sentido, né? Tudo no sentido só, não faz sentido eu começar a minha cicloide por cima aqui, terminar aqui, depois voltar para fazer a reta no outro sentido. Então, a minha curva C, né? A área, a gente sabe que a área, eu vou usar a fórmula inteira, é 1/2 da integral de x no caminho fechado, de x dy menos y dx. Porém, né, quem é a curva C? Eu vou dizer que C é a união de C1, que é a cicloide, com C2, que é esse segmento de reta que eu encontrei. Agora sim, a minha curva é fechada, ela tem uma área, né? Bom, e aí como é que eu encontro o caminho C2? C2 é o segmento de reta. De onde até onde? Bom, ele começa nesse ponto, o x vale 2π e o y vale 0, e termina no ponto 0, 0. Vou botar aqui ponto A, 2π, 0, A, B, 0, 0. Então, para achar a equação da reta, eu poderia usar até a equação cartesiana, tá? E usaria essa fórmula aqui na forma cartesiana. Mas vamos usar na forma paramétrica, já que C1 foi dado na forma paramétrica. O vetor diretor, é dado por quem? V igual a, só lembrando, eu botei aqui AB, né? Então é AB.
que é B menos A. E isso vai dar o quê? Menos 2π e 0. Temos o vetor diretor. A equação do segmento de reta vai ser quem? Um R de t é igual a, é onde começa a reta, mais t vezes o vetor diretor. Nesse caso aqui, o nosso R de t, que é o caminho C2, né, é dado por 2π e 0, mais t, que multiplica menos 2π e 0. E aí, com isso, a gente tem que a equação da nossa reta, R de t, é igual a 2π menos t, menos 2πt, na verdade, 2π menos 2π vezes t, e 0, 0 no y. 0 no y só, né? Não é 0, 0. Porque vai dar 0 mais t vezes 0. Com t variando de 0 até 1. Ou seja, para C2, né, temos x igual a 2π menos 2π vezes t e o y é 0. Observem que para a reta, o vetor diretor não necessariamente precisaria ser esse, tá? Pode ser qualquer vetor diretor que aponte na mesma direção em sentido que esse aqui. Por exemplo, o vetor menos 1, 0 aponta na direção dessa reta. Então eu poderia usar o vetor menos 1, 0, aí daria 1 menos t. Seria a mesma reta, tá? Então não faria diferença alguma. Mas a gente vai usar essa daqui, porque aí ela começa no 2π e termina no 0, né? Quando t é 0, ela está em 2π, né? E quando t é 1, vai dar 2π menos 2π é 0, ela termina ali no ponto B. Então nós temos a equação do x e y do caminho C2. Aí eu vou voltar lá no programa e mostrar que de fato, né, se eu jogar essa equação aqui lá no programa, ele desenha essa reta. Vamos então agora adicionar mais uma curva. Eu não posso digitar em cima dessa, senão ele vai apagar a cicloide. Então eu venho aqui, adicionar uma curva espacial, ele gera automaticamente uma curva, eu não quero essa. Se eu der um Enter aqui, ele vai desenhar essa curva. Então, a equação dessa estrela aí é dada por essa curva aqui, mas a gente não quer isso, né? A gente quer 2π menos 2π vezes t, 0 no y, o z é 0. Eu posso dar um Enter, ele desenhou uma reta aqui colorida infinita para a direita, na verdade. Não infinita, mas de 0 a 2π, mas eu sei que vai de 0 a 1. Então, de fato. Ele desenha tracejado aqui. Se vocês quiserem mudar a cor, é só clicar aqui, né? Usar cores primárias. Clica sobre a cor azul aqui e escolhe uma cor. Ah, eu quero vermelha também. Ele fica mais fininho. Mas, de fato, fechou. Antônio, coloca duas setas aí para a gente ver que está girando no mesmo sentido. Opa, não é aqui. É aqui. As setas, né? Então, de fato. Deixa eu tirar esse traço aqui que não nos interessa. Então, a curva está girando no sentido horário. Né? Não é uma única curva suave, é formada por duas curvas suaves, que é a cicloide mais o segmento de reta. E aí sim, agora eu posso calcular a área, né, unindo as duas equações. Ou seja, o caminho C1 e o caminho C2. Então, voltamos lá para resolver na mão. Bom, então já temos as equações dos dois caminhos. Agora, a gente já pode resolver o nosso problema. Temos que C, né, é C1 união com C2. Eu vou botar aqui um cuidado. C gira no sentido horário. Sentido negativo.
Então, o que eu vou ter que fazer? Colocar um sinal de menos na fórmula. Aí a gente tem que a área, então, a área é 1/2 da integral de c de x dy menos y dx. Cuidado e não se empolgarem em colocar em dx dy, né? É x dy menos y dx. Como C é a união de C1 com C2, ó, aí cuidado, já ia cometendo um erro, o que eu esqueci? Antônio, mas não gira no sentido horário, que é o sentido negativo, e o teorema de Green foi demonstrado no sentido anti-horário? Isso, de fato. Então aqui eu tenho que botar um sinal de menos na frente. Então a área, nesse caso, vai ser menos 1/2 disso aqui. Bom, menos 1/2, e aí olhem só, como C é C1 união com C2, eu vou quebrar isso em duas integrais de linhas. Uma integral de C1 de x dy menos y dx, mais uma integral de C2, 1/2 já está lá em evidência, os dois giram no sentido anti-horário, então os dois negativos, x dy menos y dx. Antônio, mas essa fórmula não vai dar mais trabalho, estou usando os dois pedaços lá para a área? Não. Por mais que pareça que eu vá fazer mais cálculos, as integrais que vão aparecer vão ser mais simples do que se eu usar só uma delas. Vocês podem tentar fazer usando só uma delas, vocês, em geral, caem numa integral mais complicada. Para o caminho C2 não vai fazer diferença, tá? Ele vai dar 0 aqui para a gente. Bom, aí agora eu vou resolver separadamente. Né? Para o caminho C1 eu vou usar a cicloide, para o caminho C2 o segmento de reta. Então vamos resolver o caminho C1. C1 é a cicloide x igual a t menos seno t e y igual a 1 menos cosseno t, com o t variando de 0 até 2π. E aí, se eu derivar, eu vou precisar do dx e do dy, observem. O dx vai ser 1 menos cosseno t e o dy vai ser seno t, dt na verdade, né? E aí agora eu posso calcular a integral de C1. Depois eu calculo a integral de C2. Observem, isso aqui não, só a integral de C1 não dá área, tá? Porque a curva não é fechada. A soma dos dois é que vai dar área. Então, a integral de C1 de x dy menos y dx vai ser uma integral de 0 até 2π. Quem é x? T menos seno t, vezes dy, que é seno t, menos y, que é 1 menos cosseno t, vezes dx, que é 1 menos cosseno t também. Tudo dt. E aí isso vai dar uma integral de 0 a 2π. Se eu fizer o produto aqui, vai dar t seno t menos seno ao quadrado t, menos, aqui se eu fizer vai dar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 2 cosseno t, só que tem um menos aqui fora, então vai dar mais 2 cosseno t, menos mais o quadrado do segundo, que é cosseno ao quadrado, com esse menos aqui, menos cosseno ao quadrado t. Ou se quiserem, né, coloquem um parênteses, deixem o menos fora e depois vocês mudem o sinal. Temos aqui. Aí o que acontece? Se eu usasse só a primeira forma, eu teria que resolver essa parte aqui da integral. Se eu usasse só a segunda, eu iria resolver essa integral aqui. O resultado é o mesmo para as duas. E aí, só que aí o que acontece? Se eu resolver essa daqui, eu tenho que integrar um seno ao quadrado. Essa aqui um cosseno ao quadrado. Não é trabalhoso, tá? Seno ao quadrado a gente usa a substituição simples lá. Mas, e para o cosseno ao quadrado também. Porém, usando as duas expressões, eu tenho que isso vai dar a integral de 0 a 2π, ó, vai ficar t seno t. Eu vou ter o 2 cosseno t aqui. E menos 1 e menos seno ao quadrado t mais cosseno ao quadrado t, que vai dar 1. Né?
dt. Tudo bem, eu tenho que fazer algumas simplificações, mas a integral fica mais simples. No exercício depois desse, que é o exercício 20, se vocês usarem só metade, né? Só uma das expressões, vocês vão ter bem mais trabalho para integrar. Se eu usar a expressão inteira, a integral fica bem mais simples. Então isso aqui vai dar t seno t mais 2 cosseno t. Isso aqui é 1, né? Então vai dar menos 2. dt. E aí eu tenho que integrar. Essa integralzinha aqui é por partes. Sei que o pessoal fica maluco, principalmente meus colegas, né? Como é que eu integro t seno t? Por partes, tem o tal do Liat aí que o pessoal já aprendeu. As letras indicam as funções, né? Logarítmica, inversas, arcosseno, arcocosseno, arcotangente, algébricas, as polinomiais, trigonométricas e as exponenciais. E aí, na ordem das letras que aparecerem, então, por exemplo, eu tenho uma algébrica e uma trigonométrica. Então, eu tenho uma algébrica e uma trigonométrica. Então, na ordem aqui, ó, a primeira da esquerda para a direita tu chama de U e a outra de dv. Então, a minha algébrica. Então, a primeira sempre vai ser U, não a primeira aqui. Primeira aqui, ó. Então, a algébrica vai ser U e a trigonométrica vai ser dv. Então, U igual a t e dv igual a seno t. Mas se vocês querem ser bons engenheiros, não precisa decorar isso aqui, né? Pelo amor de Deus, não tem tantas possibilidades assim. Então, eu vou ter que du é dt, e se eu integrar seno é menos cosseno, né? E com essa pandemia também, vocês podem jogar, já que a gente está fazendo tudo online, em algum software e resolver integrar o t seno t, né? Então, eu vou ficar com essa integral. Aí já vou integrar tudo, tá? A primeira parcela, só lembrando, integral por partes, né? O dv é uv menos a integral de v du. Então, isso vai ficar u, que é t, vezes v, que é menos cosseno, menos a integral de v du, ou seja, a integral de menos cosseno t. Eu vou até colocar aqui a integral de menos cosseno t dt, de 0 a 2π. A integral de 2 cosseno é 2 seno t. E a integral de 2 é 2t. Só falta a gente fazer aquela integralzinha ali, que eu já poderia ter feito, mas tudo bem. E aí a gente encontrou a integral do caminho C1. Isso vai dar menos t cosseno t. Vai dar a integral de mais cosseno, que é seno t, mais 2 seno t. Nem precisa somar esses dois, tá? 2t. Por que não precisa somar os dois senos? Porque a integral, seno em 2π é 0 e seno de 0 é 0. Então isso aqui é 0 e isso aqui também é 0. E aí eu vou trocar então agora por 2π. Isso vai nos dar menos 2π cosseno de 2π menos 2 vezes 2π. E quando eu substituir o 0, 0 vezes cosseno de 0 vai dar 0, e aqui também vai dar 0. Vou botar um 0 aqui. Bom, isso vai nos dar, então, cosseno de 2π é 1, né? Vai dar menos 2π menos 4π. Isso é menos 6π. Isso não é a área, tá? Isso é só a integral ao longo de C1. Ou seja, a integral ao longo de C1 de x dy menos y dx é igual a menos 6π, de fato, né? Deu negativo aqui, eu teria uma área negativa que seria um absurdo. Bom, temos isso. Agora a gente vai para o caminho C2. C2 é o segmento x igual a 2π menos 2πt e o y é 0, com o t variando de 0 a 2π. Só lembrando, o t variando de 0 a 1, desculpe. É um segmento em reta.
Existem outras parametrizações para o segmento de reta, tá? Por exemplo, essa reta aqui, ó, 2π menos t, se eu pegar o vetor menos 1, 0, e y igual a 0, só que aí com o t variando de 0 até 2π, descreve a mesma reta, tá? Observem, ó, que quando t é 0, o x é 2π e o y é 0, e quando t é 2π, o x é 0 e o y é 0, que é a mesma reta ali. Então, existem infinitas parametrizações para uma mesma curva. Diz que ela começa e termina no mesmo ponto, eu posso usar. E aí, essa aqui nem tem graça, né? Porque a integral ao longo de C2 de x dy menos y dx vai ser uma integral de 0 a 1. Quem é x? 2π menos 2πt vezes dy, mas y é 0, então dy é 0. Estou derivando em relação a t, tá? 0 dt, então é 0, menos y vezes dx, que vai ser menos 2πt, 2π dt, né? Então, estou integrando 0. Uma integral definida de 0 é 0. Não é constante, né? Porque ela é definida a integral. Então, isso aqui é 0. E aí, agora sim, eu posso usar aquela expressão para a área. Portanto, a área é. Então, a área era 1/2, né? Opa, menos aqui, não posso esquecer. Menos 1/2 da integral de C1 de x dy menos y dx, mais a integral ao longo de C2 de x dy menos y dx. Se eu somar isso daí, eu vou obter, então, menos meio, que multiplica menos 6π mais 0. E aí, isso aí vai dar 3π. Portanto, a área abaixo da cicloide, de um arco, né, da cicloide é 3π.